Existe a necessidade enorme de que se chegue pelo menos a 130 mil crianças. Então, esses programas sociais eles vão ser ampliados, vão ser criados. Essa questão do armazém popular é importantíssimo. E a grande vocação da cidade, Ronaldo, acho que aí está, Marcos, o grande gancho para que a gente possa deixar a nossa marca para as próximas gerações, é preservar o modelo Zona Franca de Manaus. Eu fui relator da proposta que prorroga por mais 50 anos, até 2073, na Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara Federal. Nós prorrogamos até 2073. Vai ser formada uma comissão especial agora, e essa comissão especial ela vai ser criada para analisar caso a caso, o que realmente precisa, porque não adianta prorrogar a Zona Franca de Manaus se nós não tivermos a infraestrutura, se nós não tivermos internet, se a gente não tiver, se nós tivermos energia elétrica, se nós não tivermos competitividade, as vantagens comparativas sendo mantidas, que vêm sendo dilapidadas com cada medida provisória dessa que a presidenta Dilma lança sobre o nosso modelo econômico. Mas o modelo econômico que nós precisamos criar no município de Manaus é criar e fazer com que Manaus seja o portal da Amazônia. Manaus precisa ser a porta de entrada de diversos turistas, e nós precisamos preparar a nossa população para que ela consiga fazer o receptivo a esses turistas que querem gastar aqui. Um turista chega em Manaus hoje, ele vem com a ansiedade de conhecer as belezas amazônicas, e um dia ele vai até o Teatro Amazonas e depois no Encontro das Águas, e não tem absolutamente mais nada para ele fazer. Então agora, com o advento da Copa do Mundo, nós vamos ter um aeroporto muito bom, nós vamos ter a ampliação de leitos, né, nos hotéis, nós vamos ter um estádio maravilhoso que pode servir depois para o turismo de eventos, e nós precisamos preparar a nossa população, e isso é social, eu acho que isso é social, Ronaldo, né, preparar para que essas pessoas que estão hoje sem emprego, sem uma formação adequada, pelo menos ter uma língua, uma ou duas línguas, o inglês e o francês, o espanhol, investir na gastronomia, nos bares, nos restaurantes, nesse turismo receptivo. Então, assim, eu acho que social, na verdade, não é dar o peixe. Social é investir dando a vara de pescar. E isso a Prefeitura Municipal de Manaus, na nossa administração, vai se preocupar. Deputado, hoje começa a propaganda eleitoral. Quais serão os seus, oficial, quais serão os seus primeiros passos? Olha só, eu acho que eu bati o centro muito bem batido, né? Fui convidado para a gente começar nesse dia, às 9 horas da manhã, com essa entrevista, e principalmente pelo seu nível de ouvintes, Ronaldo. Eu quero ser conhecido pela população, não como esse entregador de ranchos, não como esse entregador de cadeira de rodas, né? Isso me deixa muito feliz, né? Eu fico emocionado quando isso acontece, porque eu sei que eu não vou mudar definitivamente a vida daquela pessoa, mas pelo menos eu trago um acalanto, um pouco de carinho, e vou transformando aos poucos as vidas dessas pessoas mais humildes. Mas assim, os seus ouvintes são formadores de opinião, eu sei disso, né? São profissionais liberais que nesse momento estão nos assistindo, são desembargadores, são juízes, são empresários. E eu queria mostrar para essas pessoas que eu não sou apenas esse entregador de rancho, eu tenho conteúdo, né? Eu me orgulho muito de ser o único membro titular da Comissão de Constituição e Justiça do Amazonas, lá na CCJ, na Câmara dos Deputados. Tive esse papel importantíssimo que foi, né, a pessoa fala, não, mas foi só pela admissibilidade, só pela juridicidade que a proposta da Zona Franca foi aprovada, ainda tem a comissão especial. Sim, mas se não passasse na CCJ, ia morrer lá mesmo, e a Zona Franca ia morrer em 2023. Então foi um trabalho importantíssimo, e eu vou conquistar essa classe média, eu vou conquistar e mostrar que eu tenho conteúdo, que eu estou preparado, que eu me preparei durante a vida inteira para isso, e eu vou fazer a melhor administração dos últimos anos aqui em Manaus. E daqui a pouco eu estarei lá no Bate-Palma, lá na Marechal Deodoro, andando pelas ruas. Nós não temos... Você vai encontrar com os camelôs, eu gostaria de saber o que o senhor vai dizer para eles lá. Tem uma ideia muito boa. Eu tenho uma ideia maravilhosa,
que é a seguinte: eu fico até preocupado com alguns adversários meus, não vou criticá-los, mas essa questão de dizer que vai indenizar camelô ambulante é uma coisa muito perigosa. Se essa pessoa ganha em outubro, e em novembro nós temos 3 vezes mais ambulantes no centro da cidade querendo uma indenização. A solução é outra. Nós temos o camelô, ele precisa de fluxo, locais que tenham fluxo para poder vender suas mercadorias. Ninguém sai de casa e diz: eu vou lá no ambulante, vou lá fazer uma compra no camelô. Ninguém faz isso. Então, assim, essas pessoas, esses profissionais que precisam ganhar o seu sustento, eles precisam de locais que tenham fluxo. Qual é a ideia? E já tem até uma empresa sem nenhuma despesa para os cofres públicos. Uma empresa que domina esse tipo de tecnologia, né, de experiência, que construiu inclusive a rodoviária de Brasília e construiu outras rodoviárias, outros terminais. Nós vamos fazer os shoppings populares nos terminais, no T1, no T2, no T3, no T4, no T5. Vamos pegar aquelas áreas, construir prédios com 2 ou 3 andares, climatizados, e aí sim, essas pessoas vão ter o fluxo para poder vender os seus produtos e continuar ganhando o pão de cada dia. E aí sim, retirados do centro, aí a gente já existe dinheiro para isso também do governo federal, para que aquele centro histórico, para que Manaus inteira seja reconstruído e que sirva de portal, realmente, de porta de entrada para todos os turistas que querem conhecer essa cidade maravilhosa. Muito obrigado, deputado federal Henrique Oliveira, pela sua presença aqui. Espero tê-lo em outras oportunidades. A campanha é longa e vamos nos encontrar aqui, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu quero apenas terminar agradecendo a você, ao Marcos e a toda a equipe da TV e Rádio CBN Manaus, e dizer que vai ter segundo turno, sim. Eu, muito humildemente, peço para que vocês me conduzam ao segundo turno, e no segundo turno tudo é diferente. No segundo turno nós temos o tempo dividido entre os 2 candidatos que chegaram lá, as propostas vão ser mais amplamente discutidas, não vou negar a ir a qualquer tipo de debate, e a gente vai administrar essa cidade pensando, acima de tudo, nas pessoas que precisam do serviço público municipal. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado, Marcos. Agradecendo ao deputado federal Henrique Oliveira, do PR.